coisa, a Luana já está presente aqui. Eu quero apresentar a nossa comentarista da maratona. Bom Todos me dia, escutam? Luana. Estamos te ouvindo. Como é que está aí? Opa, licença. Fica à vontade. Então, gente, como a Melissa falou, eu tô aqui um pouquinho de comentarista nessa manhã aí. Eu faço parte, então, da organização, certo? Meu nome é Luana, me apresentando, né? Já cheguei aqui no Bom Dia, que isso? Meu nome é Luana, eu sou graduanda aqui de Ciências Biológicas da UFSC. Sejam muito bem-vindos, a gente está muitíssimo feliz de tê-los aqui. Com certeza, quando a gente estava organizando, né? Eu, a Amélia e as meninas, que vocês devem ter visto, né? A parte da organizadora é composta principalmente por mulheres, meninas mulheres, certo? A gente com certeza não estava esperando esse número, gente. Foram 490 confirmados, então a gente está assim, ó, feito pipoca, entendeu? A gente está no pique aqui, todo mundo muito feliz. Completamente. Né, Mel? Nossa Senhora, gente. Não, a gente tá muito realizado. O Brasil está aqui, o Paraguai está aqui, o Uruguai. Estamos todos conectados, pessoal. Olha só. Aham. Completamente. É bom a gente mencionar, né, Luana, o que você acha da gente mencionar o pessoal que compõe o comitê organizador, né? A Bruna Rodrigues, que também está aqui como organizadora, a Luana, que está falando com vocês, né, a comentarista, a Karina Albuquerque, a Juliana Hayden, que hoje está em contato com os palestrantes antes da palestra, a Ariane Paulucci, que ela vai fazer parte hoje com a voz nos vídeos de apresentação dos professores, a Carolina Herrera, que estava aí por trás das gestões, ela estava fazendo tudo isso que a gente, às vezes, ficamos enrolados nessas coisas, a Carolina estava ajudando nisso. Temos o auxílio da Mariana Fontes nas apresentações dos vídeos de hoje ao longo desses 3 dias. Bom, o professor Leonardo, que vai estar nos auxiliando em dar-nos essa força, né? Que ele é o nosso presidente e a Melissa que fala, né? Chiquérrima. Maravilhosa. Dona do negócio. Eu acho que é bom, Luana, a gente falar um pouquinho sobre a questão como é que vai ser a questão do formulário de presença. Então, gente, para a gente ganhar aquelas horinhas maravilhosas, né? O pagamento do estudante. No começo, né, da última palestra, vocês vão receber no chat um link. Esse link ele vai dar acesso para vocês a um formulário. Aí nesse formulário vão ter 4 espacinhos. Cada espacinho desse você vai colocar umas palavras-chave, né, que foram escolhidas pelos palestrantes e que vão aparecer ao longo da apresentação. Na apresentação dele, certo? Então, a primeira palestra do Léo agora vai ter uma palavra-chave, a segunda palestra vai ter outra, a terceira palestra vai ter outra, e a quarta, que é a última, vai ter outra. Sendo que, então, no começo dessa última, vai ter um link ali com este formulário para vocês preencherem. Esse formulário, gente, ele vai ficar aberto até depois de 1 hora que o evento de hoje acaba. Então, vocês têm ali 1 hora de intervalo para vocês preencherem com calma. Então, assim, fiquem atentos, certo? Essas palavrinhas-chave que irão aparecer. Vocês vão conseguir distinguir quais são. E aí vocês coloquem ali no formulário para a gente ganhar aquela horinha, né, galera? Horinha de extensão, horinha extra, beleza? Além disso, como a Mel já falou, gente, é muito interessante que vocês deixem o microfone desligado para não dar aquele ruído, a gente, né, acabar perdendo aí alguma informação importante. Também deixarem as câmeras desligadas, porque a internet é boa, mas infelizmente não dá para ver o rostinho de todo mundo ao mesmo tempo, né? E que você a gente com muito entusiasmo, entendeu? Porque a gente está muito entusiasmado, a gente fez esse negócio aqui para vocês com muito carinho, a gente espera muito que vocês gostem, tanto quanto a gente gostou, certo, gente? E sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, Lana, muito obrigada mesmo. Ela faz parte também do comitê organizador e ela fez pontuação nesse negócio aí da certificação. Então, aqueles que tenham ou que completem uns 75%, ou também uns 75% de assistência, de presença, desculpa, então vocês vão acessar a esse certificado. Aqueles que tenham, que não atingam esse valor aí, não vão conseguir ter esse certificado, né? Qualquer coisa, o chat está habilitado para vocês deixarem as suas consultas,
as suas perguntas, parabéns para os professores, para os palestrantes. Bom, eu acho que a gente está certinho no horário. É uma costume da maratona ficar sempre certinho no relógio. Então, damos a boas-vindas ao professor Carlos Bicudo, que eu estou vendo ele já presente aí. Oi, prof. Tudo bem? Espera aí, seu microfone. Pronto. Isso. Tudo bem, pronto. Agora sim. Tranquilo, tranquilo. É bom te ver de novo, prof. Isso, estou aqui encarcerado no meu apartamento, preso desde o dia 17 de março. A pandemia já virou pandemônio. Mas tudo bem. Mas a gente aqui no Maratona está achou uma forma, né? Uma maneira da gente se reunir de uma forma legal, né? E de aproveitar esse tempo de uma maneira mais empolgante, né? Pois é, ótimo. Estou aqui. Tá bom, prof. Então, Mariana, você está aí? Podemos começar com a... Sim. Uhum. Tá bom, então. Prof. Carlos, a Mariana vai passar um vídeo de apresentação de você e depois disso você já pode compartilhar o seu slide, tá? Perfeito. Tá bom. Vai lá então, Mariana. Apresentando o nosso palestrante. Professor Dr. Carlos Eduardo de Matos Bicudo. Possui graduação em História Natural pela Universidade de São Paulo, 1963, mestrado em Botânica e Fitopatologia pela Universidade Estadual de Michigan, 1965, e doutorado em Ciências Biológicas pela USP, 1973. Fez 2 pós-doutorados, na Universidade de Montana e na Universidade do Alabama, ambas nos Estados Unidos. Tem experiência na área de botânica, com ênfase em taxonomia de criptógamos, atuando principalmente nos seguintes temas: algas de águas continentais, taxonomia, reservatório, fitoplâncton e levantamento florístico, e na área de ecologia, com ênfase em ecologia de ecossistemas, atuando principalmente nos seguintes temas: autoecologia e cineecologia de fitoplâncton. É professor honorário da Universidade Nacional de Trujillo e da Universidade Nacional da Amazônia Peruana, ambas no Peru. É sócio benemérito da Sociedade Botânica do Brasil e da Sociedade Brasileira de Limnologia. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Recebeu a Medalha de Mérito em Botânica Graziela Maciel Barroso, pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento da botânica no Brasil. O professor Carlos Bicudo é um apaixonado pela biologia. Sou um apaixonado pela vida e pela biologia. Sempre amei a natureza como um todo. Eu gostava muito de passear pelos campos e sentar-me à beira de um lago e ficar observando a água e seus movimentos, imaginando que organismos viveriam ali. A minha fonte de inspiração foi a professora do curso colegial Cágia Cristina, por ser dinâmica e apaixonada pela natureza. Mudou meu futuro, pois eu queria ser médico. Dentre história natural, reino vegetal, animal e mineral, preferi as algas microscópicas, por serem fascinantes e surpreendentes para mim. Consultei muita bibliografia para conseguir identificar os organismos que encontrava nas milhares de preparações que observava ao microscópio. Dediquei 40 anos da minha vida científica colecionando algas em todo o estado de São Paulo, em volta de lagos, em vales, rios, campos alagados e em sedimentos de fundos de corpos de água, examinando muito material ao microscópio. Percebi assim
que parte importante da minha missão seria preparar profissionais para que dessem continuidade à taxonomia de algas. Formei 44 magísteres e 50 doutores, que encontram-se trabalhando em universidades brasileiras. Bem-vindo ao nosso palestrante, professor doutor Carlos Eduardo de Matos Bicudo. Prof, já tem seu espaço aí? Consegue compartilhar sua tela? Pois é, estou tentando. A minha tela tá, deixa eu ver. Se não, Aqui. a gente já tem pronto também aqui. Aí? Não. Ainda não. Não. Miserável. Então entra por vocês. Tá bom, então. Tá. Vou colocar aqui. Tá, legal, Juliana? eu vou tirar esta. Tá bom, então. Juliana? Vou colocar aqui a apresentação do prof. Perfeito. O espaço é seu. Você é o dono agora, professor? Uhum. Só que eu preciso da minha tela. Pronto. Isso. Vocês é que colocam a tela inteira, porque... Ah, pronto. Ótimo. Próximo. Foi-me solicitado pela organização, e nessa hora Melissa é o leva e traz, que falasse sobre biodiversidade e classificação das algas. Próximo, por favor. Biodiversidade. O que são algas? Vamos começar por aí. O próximo, nós vamos ver que são os seres mais antigos sobre a superfície da Terra. Temos documentos que datam que encontraram as algas desde o período pré-cambriano, ou seja, 2 bilhões e meio de anos atrás. O que isso traz para nós? 2 bilhões e meio de anos deram para esses organismos tempo para eles se adaptarem a muitas condições diferentes que ocorreram na superfície da Terra. Então, esses organismos mudaram muito. Algumas formas foram perenizadas, porque se adaptaram perfeitamente ao ambiente, e outras foram perecendo, num suceder contínuo. No próximo, nós vamos ver que nós temos, sim, documentos que datam, por exemplo, esses estromatólitos, são rochas fabricadas a partir de algas. Esses estromatólitos, por exemplo, estão na Baía de Austrália e calcularam 3.500 anos de idade. Mas nós temos documentos muito mais antigos, gente. São
registros de algas desde muito antes. No próximo, isso. Nós vamos ver que algas conseguiram povoar uma quantidade incrível de ambientes diferentes. No anterior, rios, como no Chile e aqui no Brasil, o rio Iporanga, ambientes lóticos, de água corrente. Em seguida, próximo, nós vamos ver ambientes lênticos ou semilênticos. Semilênticos, como as represas, por exemplo, de Las Ninhas, na Ilha Canária Grande. Semilêntico por quê? Porque esse ambiente tem uma entrada e tem uma saída, mas tem a maior parte do seu volume parado, ou quase parado. Ou então em lagos de verdade, como, por exemplo, esse lago na Croácia, Plitvice. Mas as algas saíram das águas. No próximo, nós vamos ver que elas povoaram também o ambiente que nós chamamos de subaéreo. Subaéreo por quê? Porque, embora expostas ao ar, essas algas exigem umidade, exigem água de tempos em tempos para poderem disseminar parte dos seus elementos de reprodução, ou então o vento que vai fazer a aerodispersão desse material. Então, nós vamos ver essas manchas castanha, cor de ferrugem, às vezes mais avermelhada, de algas crescendo sobre troncos de árvore. No canto direito, uma parede de cimento, um muro, e ali estão as algas, as manchas avermelhadas, e embaixo, simplesmente, uma rocha, uma grande pedra povoada por algas. No seguinte, nós vamos ver que também elas habitam elas habitam neve, a fotografia superior do lado direito. Neve, ou seja, temperaturas de menos 30, 40, 50 graus centígrados. E aqui estão essas manchas vermelhas, que não são de rodofícias, por isso que eu coloquei como uma interrogação, são de uma clorofícia que armazena caroteno. Muita gente come isto, porque é proteína. E aqui embaixo, o geyser Old Faithful, nos Estados Unidos. Aí as algas estão presentes aqui na parte basal do geyser em temperaturas que vão de 85, 90 graus centígrados acima de zero. Então, vocês já percebem que as algas são capazes de desenvolver o seu metabolismo em temperaturas que vão desde abaixo de zero até acima do zero. Se vocês se lembrarem que o metabolismo nosso e das algas também é uma série de reações em cadeia, onde cada reação posterior usa o produto da reação anterior, e que a velocidade das reações é muito importante e obedece ao famoso coeficiente de Van 't Hoff, ou seja, a cada 10 graus a temperatura de aumento da temperatura acelera o metabolismo ou diminui o metabolismo. Então vejam como é o metabolismo de uma alguinha microscópica, como esta que habita o gelo, a neve, vivendo a 20, 30 graus abaixo de zero. Ou esta que aqui está vivendo a...
as diabetes. Próximo. Ver a forma, cor dessas. Então, as minhas famosas micrastérias, numa fotografia tirada ao microscópio à esquerda e no microscópio eletrônico de transmissão à direita. É uma célula só, isolada, que vive tranquilamente. E nós temos, próximo, uma quantidade muito grande de organismos que assim vivem. As micrastérias não têm capacidade de deslocamento próprio. Elas se deslocam no ambiente dependendo das correntezas, do deslocamento do próprio ambiente. Estas clamidomonas, à esquerda, uma fotografia ao microscópio, ela possui flagelos, 2 flagelos, e ela nada ativamente, buscando ambientes melhores ou fugindo de ambientes propícios. Aqui uma fotografia ao microscópio eletrônico de varredura, onde aqui está uma célula e os seus 2 flagelos. No próximo, nós vamos ver algumas células, alguns indivíduos de euglena. Euglena é uma das algas mais comuns que existe nas águas do Brasil e do mundo inteiro. Aqui 13 euglenas, e esta que até pouco tempo nós chamávamos de euglena acus, agulha, ela é uma agulhinha, né? Mas que trabalhos de biologia molecular provaram que ela não é uma euglena, é um lepossimples. E hoje, então, nós chamamos este organismozinho de lepossimples. Vocês vejam aqui nesta parte um pontinho vermelho que aqui também está e que aqui também está, é uma organela chamada estigma, que orienta o deslocamento da alga. E não apenas ela se desloca, mas ela, vamos dizer, entre aspas, sabe para onde ela quer ir. Próximo, nós vamos ver células, organismos de facos. Próximo. Isso. Alguns organismos de facos. Não, o anterior. São primos irmãos das euglenas. Vocês podem ver que esses organismos também têm flagelos. Aqui dá para ver muito bem. Feita ao microscópio eletrônico de varredura, ver a decoração da película, do envoltório desta célula. Dá para ver também aqui bonito uma organela de reserva de material. Essas algas fazem fotossíntese e acumulam amido. Eis aqui um pirenoide, uma estrutura de reserva de amido. Próximo, nós vamos ver organismos de lepossimples, que estão aqui, todos estes são lepossimples, aliás, e estes são lepossimples, traquelomonas. Estas alguinhas já são também são primos irmãos, estão na mesma família onde está a euglena, facos, lepossimples, traquelomonas.
Aqui, duas fotografias ao microscópio eletrônico de varredura e, retomando, essas aulas. Fosse esta aqui um organismo que vive dentro de uma carapaça de mucilagem. Próximo. Também esses organismos não precisam estar isolados, independentes, eles podem formar colônias como este dinóbrio. Cada copinho destes encerra uma célula com seus 2 flagelos. Aqui já um flagelo bem longo e um flagelo que é um toquinho só, bem curto. E uma cromulina, este foi um desenho que eu fiz a pedido do professor Palmer, quando eu estava lá trabalhando com ele, e ele queria montar uma prancha colorida e me deu de tarefa desenhar esta cromulina. Dá para ver o núcleo muito bem visto, o plasto, que é um cromoplasto, o vacúolo anterior e o flagelo. Isto é um desenho, mas a alga existe exatamente como está. No próximo, nós vamos ver que essas algas não precisam fazer aquela colônia compacta do dinóbrium, elas podem formar uma colônia como esta aqui, que as células são mantidas juntas por conta de mucilagem. Então, uma mucilagem produzida pelas próprias células, após cada divisão, tendo as células juntas. E o bonitinho nesta colônia é que os organismos são 4 células juntas, mais 4, mais 4, mais 4. Aqui dá para ver bem. Daí o nome tetraspora. Próximo, por favor. Isto que até pouco tempo nós chamávamos de pediastrum, e que hoje não são mais pediastros todos. A biologia molecular, mais uma vez, interferiu na morfologia destes organismos, separando este que era pediastro antigamente, agora chamamos de laconastrum, e esses 3 indivíduos que são pseudopediastrum. O trabalho separou o gênero Pediastrum em 5 gêneros, 5 ramos na árvore genealógica, mostrando diferenças da biologia molecular. Pediastrum continua, agora reduzido, Pseudopediastrum, Parapediastrum, Laconastrum. Então, a taxonomia, já estou mostrando, ela anda, ela caminha. Próximo. Um indivíduo muito bonito, tudo até agora ao microscópio. Esta é uma colônia de Hydrodictyon reticulatum. Reticulatum, veja bem, Hydrodictyon, rede de água. Reticulado, formando uma rede. Esta alga forma tubos macroscópicos, como podem ver nesta ilustração, onde as células se unem, cada uma a 3, formando estruturas hexagonais. Então, uma colônia tubular oca. As células são uma pegadinha na outra. Próximo, por favor. Mas, mais um modelo de colônia, os Dictyospherium, ou seja, esfera com ramificações. Vejam os filamentos de mucilagem
mantendo as células juntas. Sempre as células se dividem e ficam na extremidade de filamentos de mucilagem. Eis uma alga extremamente comum nas nossas águas. Próximo, por favor. Os cenedésmos não são mais só cenedésmos. Fizeram, no ano de 2000, fizeram biologia molecular deste gênero, várias espécies do gênero, e descobriram que estes indivíduos que não têm espinhos, não têm projeções, se separavam destes que têm espinhos nas células extremas. Então, o que fizemos? Separamos cenedésmos, estes organismos sem adornos nas células, e desmodésmos, estes organismos com adorno nas células. A biologia molecular, o que foi muito bom, porque cenedésmos tem ao redor de 600 espécies, e isto já começou a dar uma organização melhor, porque estava quase impossível pegar espécies de cenedésmos. Próximo. No próximo, nós vamos ver Volvox. Isto é uma colônia esférica, dá para ver macroscopicamente, embora sejam minúsculas, 1 milímetros de diâmetro. As células se dispõem todas na periferia, e aqui nós vamos encontrar alguma coisa já bem melhor em termos de evolução. Tudo até agora, as células eram todo-poderosas, potentes, ou seja, capazes, cada célula, de executar todas as funções da vida vegetativa, fotossíntese, respiração, excreção, secreção e até reprodução. Em Volvox começa a mudar um pouco o panorama, porque de 95% destas células, que são ao redor de 500, são verdinhas, fazem fotossíntese, fazem respiração, mas não são capazes de se reproduzir. 5% mais ou menos dessas células não têm pigmento, e elas não são capazes de executar as funções da vida vegetativa, são praticamente parasitas das células verdes, mas elas são capazes de reprodução. Então, nós temos aqui uma divisão muito importante na evolução, que é o soma, as células vegetativas, e o germe, as células reprodutivas. E aqui estão as colônias, conforme as células reprodutivas produzem novas células, já vão formando colônias que ficam dentro da colônia da célula, da colônia mãe. Com a pressão disto crescendo, a mãe estoura e libera os filhotes. Próximo. Mas os organismos, as células, com o tempo, na evolução, conseguiram se juntar em filamentos. Reprodução apenas segundo um plano e as células mantendo-se pegadinhas, justapostas. O Lotrix zonata. Então, nós saímos das colônias e vamos para os filamentos. Próximo. Os filamentos em Holotrix não têm nenhuma projeção lateral, como aqui, projeções laterais, que resultam da mudança no plano de divisão das células do filamento. De repente, uma célula muda seu plano de divisão e produz os ramos.
Então, já estamos partindo para os filamentos ramificados, porém uniceriados, tudo uma série só de filamentos. Próximo. Os filamentos podem também se juntar lado a lado, eles vão se justapondo, não existe conexão, e eles, aqui dá para ver melhor, eles vão se justapondo para formar, como em Colioquete, talos discoides, sólidos. Próximo. Aqui, talo laminar, como, por exemplo, monocroma, uva na natureza, enteromorfa, e são esses dois, monostroma no ambiente natural. Estes são organismos marinhos. Existe uma espécie de monostroma, chamada monostroma quaternária, que cresce no alto dos Andes, é de água doce e extremamente utilizada pelos povos locais. Eles chamam de lechuguita del agua, alfacezinha da água, e preparam uma série de pratos com base na monostroma. É comestível, extremamente proteica. Chile, Peru alimentam-se bastante da lechuguita. Por favor, próximo. Bom, como eu disse, as trentepólias habitam solo, habitam pedras, habitam troncos de árvore, e no próximo, por favor, nós vamos ver que elas são algas sim. Olha aqui, gente, não é tinta na árvore, são algas filamentosas, ramificadas, cheias de hematocromo, um pigmento vermelho. Essas algas são clorofícias, porque elas nascem com clorofila. A clorofila, pouco a pouco, vai sendo substituída pelo hematocromo, que é vermelho, que são grãos, como podem ver nessa fotografia do lado direito superior da imagem, porque o hematocromo é mais resistente à ação da luz. Mas aqui ainda resta um pouco de clorofila para que elas possam fazer fotossíntese. Próximo. Porém, extremamente comum na zona litorânea de ambientes aqui da nossa América do Sul, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile e etc. Então, uma estrutura já bastante organizada. Essa alga tem esta célula longa, que vai formar verticilos. Então, um tipo de ramificação totalmente diferente daquilo que nós vimos até agora. Próximo. Nereocistes. Esta é uma alga marinha macroscópica. Nereocistes pode chegar a 30, 35 metros, desde os rizoides até o extremo dos filoides mais altos. Esta alga, ela vive nos mares frios. Nereocistes é encontrado, por exemplo, nas costas do Chile, onde nós temos rizoides, fixação, uma estrutura tubular chamada cauloide, com este flutuador, que vai permitir com que esta alga fique na superfície, porque isso aqui está lá no fundo, e essas estruturas que parecem folhas, os filoides. Por que este sufixo oide, que vem do grego eidos?
que significa semelhante a. São semelhantes a folhas, semelhantes a caule, semelhantes a raízes, porque têm a forma, executam as funções dos órgãos verdadeiros, raiz, caule e folha, porém não têm origem desses órgãos. Por isso, nós adotamos o sufixo oide para defini-los. No próximo, por favor, nós vamos ver, então, Nereocystis luettichiana. Vejam o tamanho desta alga, gente. Então, nós vimos as microscópicas, que podem ter 2, 3 micrômetros de tamanho, e vamos chegar ao Nereocystis e depois, na prancha seguinte, ao Macrocystis, que podem atingir tamanhos de até 30, 35 metros de comprimento, vamos dizer assim. Próximo. O próximo são 2 imagens de Macrocystis pirífera, outra alga gigantesca com 10, 15, 20 metros de tamanho. Então, nós começamos a pensar como que a água, os nutrientes absorvidos pelos rizoides chegam até os filoides, caminhando por osmose. Impossível. Osmose é um processo de retardo, permite a passagem de alguma coisa e não permite de outras coisas. Nestas algas Macrocystis pirífera, 2 pesquisadores americanos, Parker e Ralph Lewin, em 1996, mostraram que estas algas têm tecido condutor, têm vasos condutores do tipo liberiano, com estrutura periférica bem resistente, placas crivadas na ligação entre duas células de um vaso. Portanto, em termos de tecidos, nós temos tecido periférico, epitelial, temos tecidos parenquimático, temos tecido clorofiliano, temos tecido de reserva e temos até vasos condutores, ou seja, tecido condutor. Daí vem a história que as pteridófitas são as criptógamas vasculares. Ou isto é criptófita, a gente não descobriu ainda, ou criptófita não são apenas os criptógamos vasculares, porque vasos aparecem entre as algas. Os livros didáticos são muito cópia um do outro, com pequenas atualizações. Não buscam na pesquisa informação, dificilmente fazem isso. Resultado, aí está. Os casos não constam da literatura. Próximo. Rapidinho, algumas formas que eu não posso deixar de mostrar das minhas desmídias, micrastérias, várias espécies. Próximo. São várias espécies de Closterium em divisão, logo embaixo do nome. Próximo. Aqui estão 2 exemplares de Octacantium. Isto na literatura vocês vão achar como Arthrodesmus octocornis. O gênero Arthrodesmus nem existe mais. Hoje, Octacantium, 8 espinhos, o Octacantium. Aqui, a reprodução, as semicélulas vazias e o zigoto. Embaixo, Xantidium antilopium. Próximo. Euastrum errucosum e Staurastrum furcigerum. Vocês vejam a beleza de formas e a variedade dessas formas que nós estamos utilizando para a taxonomia de nível, gênero
e espécie, próximo. E as diatomáceas? Nossa, as diatomáceas diz que o hábito não faz o monge. Mentira, diatomáceas nós só hábito com a carapacinha de sílica que se mantém bem preservada no fundo dos lagos, por exemplo. Elas são um mundo totalmente à parte, tanto que os especialistas de algas se dividiram, os que formam tudo menos diatomácea e os que fazem diatomácea. E vejam, estima-se ao redor de 200.000 espécies de diatomáceas, um grupo onde a taxonomia está extremamente revolucionada com a microscopia eletrônica de transmissão. Próximo. Os sistemas de classificação. Próximo. Tudo que nós mostramos, nós vamos tentar utilizar na sistemática. Taxonomia é ciência da identificação. Sistemática é ciência da classificação. A sistemática inclui a taxonomia, mas não são, por favor, a mesma coisa. Os primeiros sistemas que nós conseguimos organizar para as algas eram baseados na cor. Ciano, cloro, rodo, fel, azul, verde, vermelho, pardo. E a terminação esperma-e, que nem são as terminações atuais, isso tudo foi substituído. Nós chamávamos de sistemas organolépticos, porque eles estão baseados nos órgãos sensoriais, e no caso especial, a cor aparente. Próximo. De repente, nós mudamos. Vamos passar um tempo grande desde os sistemas organolépticos até Pascher, que é 1914. Este senhor tcheco, Adolf Pascher, começou a pensar como classificar as algas. A primeira coisa que imaginou foi utilizar a célula móvel de reprodução, tanto os gametas como os esporos. Por que a célula móvel de reprodução? Porque ela tem uma vida extremamente curta, ela dura poucas horas, no máximo 10 horas, e com isso elas estão pouco susceptíveis à ação mutagenética do meio ambiente. São as estruturas mais estáveis que uma alga pode nos apresentar. O que olhar nessa célula móvel? Elementos morfológicos e elementos fisiológicos. Dentre os morfológicos, Pascher se fixou no flagelo. O que no flagelo? O tipo de flagelo. Se é um acronemático, anemático, pantonemático, plionemático. Tamanho relativo, ou seja, se tem 2 flagelos, eles são de tamanhos iguais ou tamanhos diferentes. Não vamos medir em micrômetros, vamos apenas usar a relatividade entre os tamanhos. E, finalmente, com respeito ao flagelo, o local de inserção, se anteriores e apicais, anteriores e subapicais, laterais, posteriores, etc. Os elementos fisiológicos e substâncias de reserva, pigmentos, as clorofilas, os carotenos, os carotenoides, as ficobilinas, e substância de reserva, carboidrato, amido, paramido,
leucosina, etc. Ou então, álcool. As algas são capazes de armazenar rodofícias, o manitol, um álcool. E hoje, muitos outros elementos que nós poderíamos ficar falando até o fim do dia, mas vamos passar rapidinho. Próximo. Esse é o senhor Adolf Alois Pascher, que fez toda a revolução que nós estamos conversando, sobre a qual estamos conversando, e é o chamado pai da ficologia moderna, porque ele mudou tudo. Próximo. O sistema de Pascher. Ele trabalhou durante 17 anos nesse sistema, desde 1914 até 1931, e conseguiu separar as algas em 11 classes: Cyanophyceae, Chlorophyceae, Carophyceae, Euglenophysceae, Dinophyceae, Chrysophyceae, Xanthophyceae, Bacillariophyceae, Cryptophyceae, Phaeophyceae e Rhodophyceae. Mas uma ordem, Chloromonadales, a terminação ales para ordem de plantas, que Pascher sabia que era algo diferente, mas que não teve tempo de classificar esse grupo. Próximo. O sistema de Pascher começa a mostrar problemas. Por exemplo, as Edogoniophíceas, que aqui estão, eram uma ordem, o Edogoniales de Chlorophyceae, mas o elemento de reprodução de Edogoniophíceae não tem 2 ou 4 flagelos como as Chlorophyceas, tem de 60 a 70 flagelos que não estão inseridos apicalmente, estão inseridos subapicalmente. Então, gente, ou a gente tira essa ordem das clorofícias para manter a definição, ou então temos que ampliar a definição. As zignematofícias também eram uma ordem, zignematales de clorofícias, cuja célula móvel de reprodução não tem flagelos. Então, espera um pouco. Vamos manter tudo isso em clorofícias. Elas têm de 0 a 60, 70 flagelos, de inserção apical ou subapical. Começamos a ampliar muito a definição. Melhor manter a definição, tirar de clorofícias as edogoniales e as zignematales e colocá-las em classes diferentes. Aí surgem as Oedogoniophysceae, as Zignematophyceae. Daí vocês vão ver que Raptophyceas saíram de Chrysophyceas, Craspedophyceas de Raptophyceas, e os Stigmatophyceas saíram de Xanthophyceas, as Desmophyceas saíram das Dinophyceas, as Chloromonadophyceas são as chloromonadales antigas, que agora são uma classe, ou seja, o sistema de Round, construído entre 1965 e 1972, modifica as classes, mas não tem os critérios pacherianos para a gente tirar Edogoniophysceas, Zignematophyceas, Raptophyceas, etc. Nós tiramos para sempre obedecendo os critérios de Pascher. Próximo. Mas esse é um senhor Gordon Liddale, que eu mostrei para vocês no slide anterior, as eustigmatophyceas, que saíram das xanthophyceas graças ao trabalho de um estudante de Gordon Liddale, David Hibbert. Uma história interessante, mas que não vai dar para
Próximo. Pronto. 3 autores da esquerda para a direita. David, Robert Crawford no meio e Frank Round. E os lindos pés de uma senhora que eu não sei quem é. Esse slide mostra para vocês Round, que foi o autor daquele sistema de classificação, e os seus 2 colaboradores que revolucionaram, Mann e Crawford, que revolucionaram a das diatomáceas. Próximo. Porém, todos esses sistemas que nós olhamos até agora são sistemas artificiais. A gente imagina uma série de critérios, aplica esses critérios sem se preocupar com a evolução. Daí vem, então, essa senhora, Lynn Margulis, que organiza o primeiro sistema natural, usando a teoria da endossimbiose, o tipo de fuso mitótico, e no flagelo, a morfologia da base do flagelo. Próximo. Rapidinho para vocês conhecerem Lynn Margulis. E no próximo, nós vamos ver a teoria da endossimbiose. Eu tenho mais 5 minutinhos só, gente. Um procarionte, ele consegue incorporar, sem digerir, outros procariontes sem pigmento ou procariontes com pigmento. Os procariontes com pigmento vão dar os cloroplastos dessa alga e os pigmentados, os mitocôndrios. Então, aqui estão uma célula animal, aqui estão os procariontes não pigmentados, e aqui está uma célula vegetal com os procariontes pigmentados. Isso ocorreu? Sim, ocorreu por microscopia. Próximo. Por microscopia eletrônica de transmissão, nós conseguimos provar. Na endossimbiose primária, o que aconteceu? Um indivíduo com um núcleo sem pigmento, ele incorpora uma cianobactéria. Aqui está. Essa cianobactéria vai se transformar no cloroplasto desse ser. No próximo, nós vamos ver que também seres nucleados, não pigmentados, incorporaram um organismo com pigmento e etc. Isso tudo ocorreu? Ocorreu sim, gente. A teoria da endossimbiose dessa senhora é uma fábula. Próximo, onde ela mostra, inclusive, que o flagelo é uma bactéria tipo espirilo, que foi absorvida parcialmente. Então, aqui, essa coisinha aqui está atrapalhando, nós temos as linhas de evolução mostrando sempre a endossimbiose. Aqui estão as criptofícias, as raptofícias, as heterocontas, dinoflagelados, os ciliados, os apicomplexos. Do lado de cá, as algas verdes, as euglenofícias, as cloraracniofícias. Aqui estão as algas vermelhas, as glaucitas. Próximo. Resultado. Van den Heck, Mann e Jans, em 1995, imaginam um sistema de classificação utilizando todas essas informações a partir de Lynn Margulis. E aqui estão, então, em nível fita de visão, cianoprocloro, glauco, rodo, heteroconto, rapto, cloro, clorarácneo, eugleno, dino e criptofita. Próximo.
como as coisas mudaram, clorofita, que lá atrás estão, inclui estas 11 classes: prazino, cloro, ovo, cladóforo, briopsido, daziclado, cloro, zignemato, clepsormídio, pleurastro e trentepolioficie. Vejam quantos grupos agora dentro de clorofícia. Quantas? Próximo. Mais uma ordem para vocês verem as heterocontófilas, onde estão as diatomáceas aqui, Parmus, Arsinocrisido, Xanto, Eustigmatofeldic, Rafido e Bacillariophyceae. Como mudou o sistema? Próximo. Então, vocês vejam, a taxonomia e a sistemática são ciências em contínuo progresso. Taxonomia não é apenas batizar, mas é estudar os critérios que levam ao batismo. Taxonomia é ciência de análise primeiro e depois síntese, onde a gente junta todas as características para chegar a um nome. Sistemática tremendamente modificada pela microscopia eletrônica de varredura, pela microscopia eletrônica de transmissão, pela biologia molecular, pela ecologia, por um monte de ciências diferentes. Então, esses melhoramentos, o que passam os equipamentos, os métodos, e os que ainda vão passar, vão mudar próximo, vão mudar muito a sistemática. E nós chegamos nessa questão final. Qual seria, então, o melhor sistema para classificar as algas? Próximo. Saberemos somente qual é esse sistema no futuro, quando a ciência completar o progresso. Ou seja, nunca. Próximo. Este rapazinho, com 12 anos, eu estava preparando esta apresentação e ele aparece no meu escritório. O que você está fazendo, vô? Estou preparando uma apresentação. E eu ia colocar neste momento uma fotografia de um cachorrinho com uma cara muito triste, orelhudo, um Basset Hound. Ia perguntar para vocês, dúvidas? Vocês têm dúvidas? Ah, vô, não põe eles não, põe eu. Aí está, eu coloquei Cauã no lugar do cachorrinho. Próximo. Próximo. Muito obrigado, gente. Uma vista do nosso Jardim Botânico aqui em São Paulo. O Jardim Botânico é uma parte do Instituto de Botânica, então esse é o ambiente onde eu trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição, senhora organizadora. Muito obrigada, professor Bicudo. Sempre, as suas palestras são sempre bem interessantes e eu sempre estou aprendendo alguma coisa a mais. Uma coisa bem interessante. Você sabe que eu comecei a minha carreira, a minha profissão em psicologia justamente com a taxonomia. Então, eu sempre fico empolgada quando escuto você. Até porque essa forma, né, de fazer chegar a gente as mensagens do que são, a diferença de taxonomia é sistemática, que sempre é uma coisa difícil de fazer chegar aos estudantes, né? E a classificação sempre é uma coisa difícil de deixar empolgante para os alunos, né? Então, eu admiro muito você, porque você tem essa essência, aquela coisa que a gente precisa para nós ficarmos aí, né, conectados com você. Então, eu agradeço muito você ter dedicado todo esse tempo para nós, para todos os participantes aqui. Eu gostaria de
dizer que não só temos alunos de pós-graduação, senão também temos alunos de graduação que vão aproveitar essa palestra. A ideia é justamente, foi bem pensado o fato de colocar biologia geral no primeiro dia, para depois aí arrancar com os outros eixos, né? Então, obrigada, professor Bicudo. A gente já está com bem na hora, né? Eu acho que Bruna, tu tá ali? Se, primeiro, muito obrigado. O que agradeço sou eu pela oportunidade de estar com vocês. Estarei, como eu já disse em hora anterior aí, sempre às ordens. Perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta pela internet, pode divulgar o meu endereço eletrônico e eu responderei com muito prazer. Você está sem som, Melissa. Sem som. Tá, você está com som, mas eu acho que agora eu vou te escutar. Subiu o som. Não, está muito baixinho. Não te escuto, filhota. Depois você me manda uma mensagem. Já acabou. Perdi a conexão com você, Melissa. Mas eu acho que então, pelo horário, que tem um relógio bem aqui na minha frente, vocês vão partir para outra atividade agora às 10 horas, né? Eu agradeço muito e, se for o caso, me faz um gesto e eu saio.